Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais. Iniciamos nesse momento a transmissão via Facebook da Santa Missa Católica em rito armênio. A missa de hoje será celebrada em homenagem à transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma das grandes festas da tradição armênia católica. Por conta disso, hoje teremos a distribuição do Mas, o pão bento, presente em toda a festa armênia. O Padre Antônio Lelo vai celebrar essa missa e você que nos acompanha pelo Facebook pode enviar a sua oração, a sua intenção, que nós a levaremos ao altar. Sim, melhor do que acompanhar pelo Facebook, só pessoalmente. Não deixe de comparecer todos os domingos às 11 horas na nossa igreja aqui na Avenida Tiradentes, 718. Vamos acompanhar a celebração. Ասն սրբուվո աստված ազնին դրանգալ զահաչանեսմեր և գեցոյզ մեզ Սուրբ զազազինը եզամենանքսոս պարեխոս արասուզրահայ երգինս զիգամեսալ բողոր մեծի և կեցասարգեցուս եզարարատ զյուր ամենագալ դերասած մեր գեցոյ բողորմիա Անգալ դեր զահաչանեսմեր պարահեսուտիամբ սուրբ աստված ազնի անարատ զնոհի միածնի որտվոկո և ահաչանոք ամենայ սրպոտ սկոտ սնուր մեզ դեր և բողորմիա Neriacavia e Torres Merresmer, Arjanavoriaco Rutiamp para Vorelesques, Antuvortuvó e Aventsur por Rockvoit. Asme Avimist, Eve Ravidianas, Ravidenits, Amém. Եվևս հաուտյանս երահաչեցուկ, օրնեցուկ սարդիարն մեր Իսուսի Քրիստոսի, որ արջան երարզ մեզ գալի դե ոչ պարապանության, Եվ երկլը զեկս հոգևորս ամենագալ դերասած մեր գեցո և ողորմիա Իհարգիս երպուտյան եվիդևոտ պարապանուտյան Հերշտագած պանագարանիս և մարդգան կավարանիս Արացիածված ընգալ և բացարասյալ սուրպ նշանած և սուրպ սեղանույս հորնաղի ալերգյուխի վիրգիր Բականենք, ես սուրպ ես խարաշալ և ես խատուխ, ես բաջարագերպություն էտ կո, օրնենք և պարավորենք և կեզ, մատուտ զանենք, զորնություն և սպարս ընտուղար և ընտուղակվույն սերպո, այժմ և իմիշտ և խավիդյանս խավիդենից, ամեն
Hornian, taka vorutionen hor, vort voi, hokvun serpo, Aismevmish, tev ravidianas ravidenits. Amém. Hoje o Senhor se revelou aos discípulos no Monte Tabor. Assombrados, eles diziam: façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Nós, vosso rebanho, queremos cantar com nossos verdadeiros testemunhos. Enviai-nos a luz da vossa graça na vossa segunda vinda e salvai-nos. Yevievas hautianus erhachetzuk angalgesoyevo hormia. Ornotion, Yev park hor, Yev vortvo, Yev hokvun serpo. Aismevmish, tev ravidianas ravidenits. Amém. Raharutiu, Amen etsu. Astubzo yergerba ketsuk. Zvatzmer, vorogaro hotiunanta kenine, Yevi parka hanasaneli, vorovohor mutiunanta champe, Yev catatiunatampav. Tu és dará de Marta Sirutianco, Nayai Johovurtesco, Yev dajares raisur, Yev arantemes, Yev entahotagitsesmer, Arada bezohor mutiunco, Yev ascatatiun. Zikes vayele parkish chanutiu nef badiv, Aismevmish tev ravidianas ravidenits. Amém. Yev Zorotiun, Yev Park Ravidian, Amen.
Azderaha Chesetsuk. Vasan Sirpazan Babin Merodiaran Francisco Sigenat Je Pergutjan Hokvonorin Azderaha Chesetsuk. Vasana Haira Bedin Merodiaran Krikori Bedrosi Gatohigo Sigenat Je Pergutjan Hokvonorin Azderaha Chesetsuk. Jev Marta Serias Tivats Kolov, Jev Kesvayele Park, Ishchanut Yunev Badiv, Aishmev Mishtev Ravidianas Ravidenit. Amém. Senhor, quem pode habitar na tua tenda e morar no teu santo monte? Aquele que vive sem culpa, age com justiça e fala a verdade no seu coração. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos palparam da palavra da vida. Vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna, que a vós anunciamos, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós anunciamos para que sejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nós os escrevemos essas coisas para que a nossa alegria esteja completa. A mensagem que dele ouvimos e vós anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Mas se caminhamos na luz, onde Ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia, aleluia, aleluia. Amblu savor hovanil tsernotsa Tsanye vambuin vorase Taed vortim sireli Antvor hajetsa. Aleluia. Oreti Chacha utium. Amen etzu. Iergo hazutiam plevaro Serpo avedaranis Vorest Mateosi. Sobre a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo,
6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e lhes disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, nele está meu pleno agrado, escutai-o. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram muito assustados. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes: Não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos perguntaram a Jesus: Por que os escribas dizem que primeiro deve vir Elias? Ele respondeu: Sim, Elias vem e porá tudo em ordem. Eu vos digo mais: Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que ele lhes havia falado de João Batista. No calendário das grandes festas armênias, hoje nós estamos na 3ª grande festa. A gente se lembra que são 5 festas grandes que estruturam o calendário do ano litúrgico armênio. E a grande festa da Transfiguração, por isso vocês estão vendo aí o grande quadro que nós temos aqui na nossa igreja, no centro, né? Moisés e Elias falando. Olha lá no centro do candelabro, naquele lá, Jesus está conversando com Moisés e Elias, e embaixo dele nós temos os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Os 2 são irmãos, Tiago e João. Pedro, chefe da igreja. Estes 3 sempre Jesus os levava consigo nos grandes momentos. Quando se passa isso, está próxima da morte de Jesus na cruz, e os discípulos estão muito assustados. Então Jesus se transfigura para dar um alívio, né? Para eles não ficarem tão assustados. Mas antes de nós começarmos a falar da transfiguração, eu gostaria de recordar que hoje nós temos 3 crianças aqui da nossa catequese que estão se preparando para a primeira comunhão. Nós temos aqui a Giovana, que é a única menina dos 2, né? E temos também o Gabriel e o Fernando, que são irmãos. A Bia era desse grupo, só que a Bia já andou mais depressa, ela começou antes e também fazia na sua escola, então ela já fez a primeira comunhão lá. Não importa, o que importa é que a gente forma um grupo único, né? E nós precisamos agradecer aos nossos prezados, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Agora nós temos aqui o auxílio da nossa câmera, do Sidney e da Ariadne. Queremos que mais gente nos ajude na transmissão da nossa missa para aqueles armênios que não podem ou que moram longe e que não podem estar aqui todos os domingos. Nós estamos rezando por todos aqueles que nos acompanham, por todos aqueles que nos enviam as suas mensagens.
Na semana passada nós tivemos um número de umas 700 pessoas que passaram pela nossa missa no Facebook, né? Então nós queremos estar em comunhão com todos eles, rezando, cantando juntos, na mesma fé, e também sabendo que não basta só nos ouvir e acompanhar pela rede social, é preciso estar aqui na nossa paróquia, né? Também hoje nós recebemos a visita de 2 seminaristas. Recebemos 2 seminaristas que são da Diocese de Piracicaba, né? Então nós temos o Robson Natos, que está fazendo o 4º ano de teologia, já está às portas de ser ordenado diácono e padre, né? Depois de uma longa caminhada. E começando esta caminhada, é o 1º ano de seminário, nós temos aqui o Daniel. Pode ficar de pé o Daniel. O Daniel roubou a cena do Robson, porque o Daniel, ele é arrasarian, então ele rouba a cena porque é armênio, né? E nós queremos de alguma maneira fazê-lo com que ele seja a prata da casa, que ele venha sempre mais vezes aqui conosco. Bem-vindo aos 2 e voltem sempre, tá bom? Também nós conversamos com os 3 da primeira comunhão, que é muito importante esta primeira parte da missa, que é a parte da qual Jesus se revela como palavra, é o pão da palavra, ele que nos revela como pão da palavra, e depois ele nos revela como pão eucarístico. As 2 mesas se unem numa mesa só, o pão da palavra e o pão da Eucaristia. É sempre Ele mesmo que se nos revela. E hoje, na catequese, vocês ficarem bem craques. Jesus se transfigura. Olha, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado nos fez ficar desfigurados. A gente ficou feio, porque pelo pecado a gente atraiçoa a imagem e semelhança de Deus. Jesus vindo entre nós, perfeitamente homem, ele que nunca pecou, ele restaura a nossa imagem e semelhança com o Pai, e ele se transfigura, e ao se transfigurar, as imagens são as mais bonitas. Olha, seu rosto brilhou como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz. E é claro, os 3 discípulos, diante daquela imensidão de resplandecência de Jesus, o que eles fizeram? Diz o Evangelho: os discípulos caíram com o rosto em terra, ficaram muito assustados. Ou seja, diante da beleza radiante, radiosa que Cristo transmite, nós nos damos conta da nossa pequenez, da nossa mediocridade, do quanto nós somos limitados. Então eles caem com o rosto em terra. Mas Jesus, logo em seguida, antes disto, a antífona de entrada da missa, a gente cantou em armênio, ela nos disse: olha, quem entrará para louvar o Senhor? Aquele que vive sem culpa, aquele que age com justiça e fala a verdade no seu coração. Desculpa, foi a antífona da leitura, né, que você leu. Está citando o Salmo 14. Ou seja, diante de Deus, nós precisamos ter o nosso coração limpo, o nosso coração guiado pela justiça, pelas boas obras. Aquele que tem as boas obras é capaz de permanecer diante da beleza do Senhor e de contemplar a sua radiante formosura. Por isso então, mas Jesus, vendo o medo daqueles 3 discípulos, tocou neles e disse: levantai-vos, não tenham medo. Ou seja, Jesus transfigurado, mostrando para aqueles discípulos a beleza da ressurreição, que logo depois do escândalo da cruz eles iriam provar. E esta grandeza da transfiguração de Jesus é a grandeza a qual cada um de nós somos chamados. Vejam bem, aquilo que é próprio de Jesus
é próprio nosso. Jesus se transfigura, nós também seremos transfigurados? Sim ou não? Para a gente ter clareza, olha, tudo que acontece com ele, acontece conosco. Olhando aquela figura e vendo a beleza de Jesus transfigurado, nós devemos nos reconhecer que um dia, igualmente, pela graça dele, nós seremos transfigurados. Por isso que ele está dizendo: não tenhais medo. Esta beleza, esta grandeza, João está nos dizendo na primeira leitura. Ele fala assim, olha, ele vai falar isso depois de muito tempo deste acontecido. Ele vai dizer: olha, o que nós vimos desde o princípio, o que nós ouvimos, o que nós vimos, aquilo que as nossas mãos apalparam, nós vos anunciamos. Ou seja, ele fala como alguém que experienciou, alguém que viu, alguém que tocou. E ele vai dizer: olha, Deus é luz e nele não há trevas. Olha que bonito, Deus é luz. A experiência de que quando nós estamos em Deus, tudo resplandece e a gente consegue enxergar um pouco mais. Quem é o cego? O cego é aquele que não consegue ver porque tudo está em penumbra, tudo está em sombra. Nós não somos cegos, nós temos a luz de Deus nos iluminando, guiando o nosso caminho. Agora, o apóstolo nos adverte, chama a nossa atenção. Ele diz assim: se nós dissermos que estamos em comunhão com Ele, nós caminhamos na luz. Mas se a gente andar nas trevas, nós não estamos na luz, nós não estamos em comunhão com Ele. Por isso que, de novo, aquele Salmo 14 faz sentido na nossa vida. Quem vai contemplar a Deus? Quem vai ser iluminado? Quem é que vai conseguir permanecer na presença do Senhor? Disse o Salmo 14: quem tem as mãos puras, o coração puro, quem não comete injustiça, esse entrará na casa do Senhor. Esse poderá fazer a experiência de contemplar a Deus, de fazer brilhar a luz de Deus no seu rosto. Quem tem as mãos puras, o coração puro e as mãos inocentes. Olha como disse aqui, olha: aquele que vive sem culpa, age com justiça, fala a verdade no seu coração. E ele diz, olha, então Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. E ele fala isso a partir de uma experiência. Ele não fala isso a partir de mentira, mas a partir da experiência. Tá certo? Então, vamos na festa da transfiguração nos sentirmos plenamente acolhidos por Deus e fazermos o exame no nosso interior de nós nos percebermos: de fato, eu vivo na luz, eu estou na luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem crer em mim não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, esta é a luz que nós buscamos, de nós vivemos no amor, vivemos no bem, praticando a solidariedade, a verdade, a bondade. Aí de fato nós podemos dizer: eu vivo na luz e em mim não há mentira. E se nós vivemos assim, de fato, todos nós trazemos esse raio de luz de Deus que brilha no nosso coração, assim como a lua. A lua não brilha com luz própria, não é assim? Ela brilha a luz que ela recebe do Cristo, do sol. Nós também, nós vamos ser como a lua, nós vamos brilhar, não porque nós temos luz própria, mas porque nós irradiamos a beleza da graça de Deus que está presente no nosso coração. Portanto, a festa da transfiguração, ela nos faz recordar, ela nos coloca na mesma direção do mistério pascal e vai nos dizer: olha, cada um de nós deve ser luz, deve brilhar.
E cada um de nós pode se perguntar: de fato, a luz de Deus brilha em mim? Como eu posso fazer para que a graça, a misericórdia de Deus brilhe mais em mim? E de fato assim eu serei resplandecente, terei uma beleza que somente aquele que crê em Deus é capaz de fazer brilhar. Havadan ki miatzvat Isgimek paravretsuki voharatikanas ravidianas, yergir bakanelo, serpoarur tutianan, yevmias vazutianan hor, yevortvo, yevrokvo in serpo, ajmevimis, teve ravidianas, ravidenits, amém. Oração dos fiéis. Para que toda a igreja viva a novidade do Espírito e com seu testemunho possa comunicar ao mundo a alegria do Evangelho, cantemos. Para que o Senhor abençoe nossos dizimistas e que a ação deles possa ser imitada por muitos outros, e assim nossa paróquia continue sua missão evangelizadora. Cantemos. Pelas intenções dos fiéis que nos acompanham pelas redes sociais, para que o Senhor venha em auxílio de suas necessidades, cantemos.
Arjana vor que hitsuko utiam, para voreles que sant hor even sur rock voit. Ais mev mish tev ravidianas ravidenits. Amen. Chacha utium. Amen etzu. O tempo kov Christos pergitimer, vorivere canse benaimides avaspanas, amarat sois mesiev na reuhiv barria, amenainchare, avassariais mesan dismarider kerbacusco, vork rock vovev dismar do tempo que exergir bacanen, vazenzia menasur perututiane te vai lepar que schranutiunev badiv, ais mevimish dev ravidianas ravidenits, amen. Ornial termer Jesus Christos. Amen. Deras vat zornetse zamenesianet. Mi vocerait, mi Meretziat Vat sein Horot. Haraotian, as derahaches et sok. Jevjeves havadovev serpotian gatsok, ahotes rachi serposeanus astudzoari, mi herjivev kainotiam inekotiam, Horamagutiam pe mi badrano kev hapeutiam, mirgmutiam pev miter havadutiam, ai purik baruk barzmodok miazi sărdiv garal havadov lățeal sirov, lieva reveliava menain korzov parutiam, gatsuka hota zaraci sărposeranus astudzo, jev kıtsuk zromotian șnorăs, Avur hainutiane musankam kalestian, diaran meroje părghicin Isusi Hristosi, getsuțeie vormeți. Jev Marta sirutiem pidiane mero jev perkicin Isusi Hristosi, vorunque skor mian kamai jev hok vunt serpo, vaiele parkish hanution ev badiv,
Ais mevimish tev ravidianas ravidenitz. Amen. Chachutium. Amen etzu. Astodso yergerbaketso. Hampur sărputian, e vorg voce garoa horterațazain horeretus, e vartunesec ahotecec. Vem aqui no coro, olha, vem cá. Evant serov pesen, evant kerov pesen, miatsai ser pasa sutiam, orinel nevaxi ev harmatsa gabes, kocelov rahagelen nosim, yevasem.
Orvazan sere, Iev pasmats pashiri, Kavutiun Yevitochutiun mechaz. Arpe kizmane menekian, Aize ariunin orochdi, Vorcha hakestisere, Iev pasmat zerani, Kavutiun Yevitochutiun mechaz. Sikoyatseskes matutzanek, es damenaini evichakes amenetsum. Amenetsum esmertzezelot, antadabardutiu, nikavutiu, yevitohutiu mechat.
Voreziev mes, ait saraces, pareraras vatzagacek. Astvatzazni, serpogusi Mariamu, Jehova numer gedici, es de panosina gavegavi, Jev serpogore mero, cricorilo saborti, Eva menai serpots, Jehetsi shadak, Isurpi badarake sagacek. Arakelot serpots, markareits, vartabedats, mardirosats, Jevamenain harabedats serpots, Arakelakots, Jebiskobosats, erisats, uhapars, sargavakats, Jevamenain serpots, Jehitsi shadak, Isur badarak zahacek. Ornial, kovial, je paravorial. Rashali evat fazazart bayergir bakane. Jev Zarabel Serpazan Babemer Esder Franciscos Carranayabet. Jev Patriarca Meresder, Cricor Pedros Catorricós. Jev Zaratinor Temer Borroser no Retsesmes, entre Agai, Avures, o Rio Vartabe do Tian. Je para panotion maducan em kesderat svazmer, vasan sorb, Jevan machbadarak izori vera serposerranos, ziesames, diserpotion gentanut jan barkevetses, sova. Jezus stalius harahotiunamen aina shari. Sărpo jegehetso, jevamen ainu hapar, jebiskobosat, jevzaravel, sărpazan babin merodiaran Franciscosi, kahanaya bedin, Jevkererčanik, Badriarkin merodiaran krikori bedrosi, gatohi gosi. Jevarač nortin merodiaran bohos ebiskobosin, Jevartabeitz, vores badarakës madutsane, Jevasan zorotiane vachtotian, Taka vorac Christoneis ev hishanatsen pare bashdiz. Ahacetsuk, jefantrecuk, jevasen hokvotsen hankutselots, jevzaravel, vasen hankutseale hapona bedatsen merots, Jevshino hatsur pegehetsois, Jevortant hovanyak sorinen hankutsya. Azadotyo. Jehpats merots kerelots, Jevshnora rachiga johovortians,
Հանքի սավադով և սրբոտյանի Քրիստոս գադարելոցն Եղիսի հիշադակ Իսոր պատարակս աղաչենք Nós temos as crianças da Eucaristia, os três. Nós vamos agora cantar o Raimé, né? O Pai Nosso. Então a gente tem que caprichar. Vocês que estão se preparando para a primeira comunhão, ficarem bastante atentos, né? E também eu acho que você vai cantar pela primeira vez o Raimé, o Pai Nosso. Então você vai ouvir o Pai Nosso na língua armênia pela primeira vez, tá bom? Então vamos cantar bem bonitos. Yev park Ravidianas, Amen. Rararutium, Amen etsum. Sim, vizusim, videram merov, antvorum kes rock vund serpo, yevihora menagali, vai elepar kes ranution evbadiv, aishmev mish tev ravidianas, ravidenitz, amen. Amen.
serputium serpots. Sur pastvads Jeshmarit. Ornial vortit sur pastvads Jeshmarit. Ornial vokit sur pastvads Jeshmarit. Ornuțiun jev parkvor, jev vortvo, jev rokvun serpo, aiz mev mishtev ravidianas, ravidenitz, amen. Isur pisur, badvagam arbinoiev harene diare meroiev pergicin Isusi Christosi, jashaget suk serputiam pivoriciali herginitz, pashiri michimerum, saidian kirus harutium kavutium, iev tohutium echat, sachmos atzasek, diare nas dutzomero, sachimos atzasek, jegna vorta kavorismero amachi, vornes digares kerov, peaganas. Sachmos atzasek, diare nas dutzomero, te big saini fastrutiamp, zerkes hokevors. Sisema vaielen sahmo ke vornut jung, alelu ke virko ke vork, bașdoniaik, înterzer kov sahmo tzatzek, jevesder ergine zornetzek.
Առաջմադիկ և սրպուտյան ահորդեց սարուկ, ասացեք մեհա աստուծո, հավատանքի հայր սուրպացած դշմարիտ, հավատանք հորդին սուրպացած դշմարիտ, հավատանքի հոգին սուրպացած դշմարիտ, հոստովանինք և հավատանք, զիսայե դշմարիտ մարմին է վարյուն դիարնե մերո Իսուսի Քրիստոսի, որ պարնանց մեղս աշխարի։ Jehovurtesco, Iavornia, Ejaracutiunesco, Hovia, Yevipatsaratsoezosa, Aiseme de Minchev, Havidia. Sarotian, Zderahachetzuk. Yeviev Savadov, Angaliakatsazain Surp, Yergnain Han Mahanara.
Եվ հանաբագան հորերտույս ըստյարնե կողացարուկ Zainosig var cornenes kezder, Jev surparnezes russaltia ausanikes. Getso ezohovurtesko, Jevornia ezarakutiunesko, Zlerume gehetzvoko bahia, Serpia ezosa, Vork votiun Cicero vesvaial tiotiun danco. Duas mes para vorias vazain zorutiamp cov, Yevmi torures russal cialcazikes, Ezra rutiun ko barkevia menayashari, Yegeretsiats kahanaits, Takavorats cristoneits, Yevzimvorial mangants notsa, Yevamenai Joho Vertianas. Ziamenai Durkparik, Yevamenai Barkev Gadarial, Iverus Dienitiara Liken Vorias Hailuso, Yevikes Vaielepark, Ishkanutiu Nevbadiv, Aishmevimistev Ravidianas, Ravidenitsame. Christos as dvads pergitimer, vor letses amenai haragan, denore nutunetsko, letsoi avesmeves, rokvovitkov serpov. Avisos. Apesar de nós sermos poucos, a gente tem muita coisa para se lembrar e fazer menção na missa de hoje. Primeiramente, agradecer os nossos internautas, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, para que se sintam abençoados e participantes da nossa Assembleia, que, embora minúscula, é uma Assembleia de fé, né? Eu fiquei muito chateado essa semana, chateado que eu digo por eu não poder participar, mas pesaroso, juntamente com o seu Manug, a Rita e o Mário, né? Pelo passamento da dona Armenuri. A nossa Assembleia Dominical, eu posso falar assim porque eu acompanho mais de perto, esse ano nós sofremos duas baixas de pessoas que participavam dominicalmente, né? No caso, o Levon e a dona Armenuri, e ambos queridíssimos, né? De todos nós. Eu sei que no velório apareceram poucos da nossa comunidade no velório da dona Armenuri. Os motivos devem ser muitos, mas pelo menos na missa dela que vamos fazer na semana que vem, vamos engrossar o caldo, porque a dona Armenuri
de nada mais, nada menos, ela mora no coração de cada um, né? Todo domingo a gente é acostumado a ver a tia, né? A gente acostumou a chamar, como a Rita, a dona Menurri de tia, né? Uma presença. A gente está vendo a fotografia, a presença dela aqui junto de nós. E tenho certeza que ela está aqui, Rita, fique tranquila. Dona Menurri está aqui conosco, porque na nossa fé é para isso que nós rezamos, não é para outra coisa, né? Para que nós rezamos toda semana? Fala para mim, gente, se não for para isso. Se nessa hora a dor é totalmente aceitável, né? A gente sentir a perda, mas dentro de nós tem que ter uma confiança muito grande, mesmo que a voz fique embargada, que a gente sinta, não há porquê. A gente deve ter esta convicção profunda dentro de nós, mas profunda, porque a nossa vitória não é ganhar cura, milagre, emprego, essa coisa arada, tudo é uma bobajada. A vida inteira a gente vai ficar correndo atrás disso, a vida inteira. E de alguma coisa todos nós vamos morrer, de alguma coisa, temos certeza disso. Agora, o que vale a nossa fé é a vida eterna. Esta é a grande convicção nossa. É por isso que nós estamos aqui, por isso que vocês saíram de casa, vieram aqui, vestiram um chabique, cantaram a missa inteira. Queremos iniciar as crianças, transmitimos pela rede social, fazemos o que for preciso. A semana inteira nós estamos pendentes disso, porque o grande presente é esse que a dona Menurri ganhou, e que nós devemos, apesar do coração partido, todos nós aqui cantarmos o surp junto com o maestro e o coro. Você viu o surp, que bonito que é? É o santo, né? Você viu que o maestro engrossou a voz e cantou com toda a força que ele tinha. Esse é o grande santo, 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 que nós cantamos juntos com a igreja gloriosa. E a gente não pode vacilar na nossa fé. A gente não pode vacilar na nossa fé, senão nós estaremos perdendo tempo. Por isso eu tenho certeza que a dona Menurri, ela brilha nesta igreja. Nós vamos também homenagear os nossos dizimistas no dia de hoje. Nós rezamos por ele toda semana, nós rezamos pelos nossos dizimistas. A oração ele tem presente, nós vamos ficar de pé e vamos rezar agradecendo a todos aqueles que colaboram na nossa igreja. E toda a missa do último domingo do mês, nós procuramos rezar na intenção deles. Então vamos rezar por eles, aos nossos dizimistas. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito derrama em nós, manifesto com essa contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. E nós estamos alegres também, porque hoje é aniversário da Anaíde. Vem cá, Anaíde, apesar da voz embargada, ainda consigo rezar ainda, né? Fica todo mundo suando frio, mas fique de frente de mim e vamos rezar. Vire para cá, vire para mim. Vamos estender a mão sobre a Anaíde e pedir a Deus que te abençoe, que te dê alegria, que teu coração se sinta feliz, amparado no Senhor, que nos abençoa e enche o teu caminho de luz e de alegria. Que na festa da transfiguração, a tua vida, a vida familiar com seu marido, a vida na sua casa, junto dos seus filhos, com teus irmãos, sobrinhos, seja toda ela radiosa. E vocês que sofreram o passamento da sua mãe,
também possa sentir a alegria da ressurreição que nos alegra neste momento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ornutiun, Yev Parkhor, Yev Ortuvó, Yev Rokvun Serpó, Aisme Avimish, Yev Ravidianas, Ravidenitz. Amém. Bem, parabéns, querido, parabéns. Quem mais que nós temos das duas crianças? Já falamos, né? Já falamos dos dizimistas. Então, vamos abençoar o pão, né? A gente fica meio descolocado, lembrando, quando a gente fica emocionado, fica meio fora de órbita, vocês perdoem. Vamos abençoar o pão, que é costume na igreja armênia. Nós abençoamos o mas, que Deus Nosso Senhor abençoe, que todos que dele se alimentarem se sintam em comunhão com toda a nossa igreja, com a festa que hoje celebramos. E aqueles que participam via internet, que se vocês quiserem, durante a semana, passem aqui na igreja para virem buscar o pão do mas abençoado na missa, que é uma maneira de estar em comunhão conosco. E vamos partilhar lá no nosso salão. Podemos cantar o final, né? Subratibs. Surhachiv zahashesuk deles e sovapre de si merhats, e evgesu sechron rivor mutianiro, amenagal de raças mergetsu evohormia. Barbaniai johovurtesco, Christos as devados, enterrovaniav surp e evbad vagan cativtikov, ira harutiam pergiai reveli, e evharanevut chanavui, arjanavoriaco rutiam para vorelesques, antorroren surp rockvoit, aismevimish tev ravidianas ravidenits. Amém. Que heru que shenohat surp rockvoin yerta que rahutiam e a videra retient sezenta menesian. Amém. Convidado a participar todo domingo aqui na Paróquia Armênia Católica São Gregório Iluminador, Avenida Tiradentes, 718, todo domingo às 10 da manhã.